E aí, Luzia? E aí, Sharon? E aí, deu certo? Tá conseguindo me ver certinho? Ah, agora sim, E agora eu tô conseguindo aí, ver. galeria? Tudo bem? Uhul! Deu Beleza? certo, mulher? Direto de Agora Floripa, sim, né? né? Meu Deus, gente, é a É, primeira vez que estou aqui. Tudo é é, aprendizado, né? E aí? Bom, eu acho que vai dar umas travadas de vez em quando, né? É, eu acho que vai travar de vez em quando. Eu acho que faz parte do Instagram. Ó, Rafinha Muniz, que coisa linda! Ó, agora o pessoal da voltou. família entrando aí, ó. Parece o Big Brother. A Oi, família toda. gente! Vamos esperar mais um E aí, tempinho, Gi? né? Até ver se chega mais Vamos esperar um gente. pouquinho, né? Uhum, vamos lá, vamos esperar. Já Você me vamos. falou lá, Simone. Oi, Simone, amiguinha do centro. Rafael Rafael Muniz do de curso de Monga. letras. Esse é meu brother, meu parceiro da literatura. Pois é, a tua também. Tá bem ruim. Dri, Voltou. bora lá? Bora lá, bora lá. Voltou. Tá travando direto a sua imagem. A minha tá também ou não? Sim, de vez em quando dá umas travadas. Tá, Tô vendo que a beleza. gente vai ficar aqui um tempão, hein? É verdade, é verdade. Então é isso, Eu né? esqueci de pegar o nosso script. Ah, o meu já tá É, aqui, imagina. não, o meu tá aqui, o meu tá aqui. Peguei. Ixi, tá travando Caraca, tudo. mas assim, a imagem trava, mas eu consigo te ouvir. É. É, pois é, Instagram é essas coisas, né? Odri, da próxima é pelo Face. Nossa, tá super ruim. Tu tá rindo, né? Faz rir aí, tu tá em São Paulo, bem Eu tô onde? rindo, tô bem longe. É. Não, mas eu tô rindo porque eu perguntei, será que trava quando trava lá, trava aqui? Ou só eu fico falando aqui? Bora, Não, mas vamos. às vezes eu consigo te ouvir. É, É espero isso aí, ó. que segure aí. Beleza, então vamos falar um pouco sobre o projeto, né? De radionovela, interpretação, né? Vamos falar porque estamos aqui. Ó, o Maninho entrou, ó, o Maninho. Ó, Robson, aí, Robson. Não. Robson. Muito bem. Beleza, então. Então, gente, a gente está aqui hoje para falar sobre radionovela, interpretação e locução, porque nós duas estamos inseridas em projetos de radionovela, o que Uhum, resulta em comunicação e expressão. sim, exatamente. Então, eu e ela e eu, Driane, nos conhecemos no projeto de leituras na UFSC, Uhum. né, que é um projeto de extensão que tinha lá, e a gente acabou se conhecendo lá. Eu trabalhava no administrativo, selecionando professores, e de repente a Adriane manda um e-mail, né? Aquele e-mail com um parágrafo deste tamanho. É, não, na verdade, E toda empolgada, sou locutora, deixa eu participar, é deixa. verdade. E ela achando que só ia gravar. É. É Mal ela verdade. sabia que ia dar aula. Não, mal sabia mesmo. Não, eu recebi de uma É. amiga no Facebook, né? Ela viu o post e aí me passou. E aí eu falei, Aham. vou mandar, né? Vou mandar. Aí mandei assim, falei, porque assim, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente manda milhões de e-mails e recebe uma, duas respostas. Então, É verdade, é. aí eu falei, vou mandar e tal, de quem sabe, né? Uma coisa legal.
é uma coisa legal, né? Quem sabe dá Aham. certo e tal. E aí foi que a gente começou a conversar, né? Aí o primeiro encontro foi ali no núcleo, na porta, de manhã, 8 da manhã, bem Muito cedo. amor, né? Muito amor. Nossa, eu falei, meu Deus. Aí ficamos conversando um pouco na porta ali, né? Do núcleo. Sim, sim. E aí a gente resolveu trabalhar juntas, né? É. E a Adriana começou a dar aula. Ela não sabia que ia fazer isso. Não, e o engraçado é que eu Mas, tinha um projeto no núcleo, né, onde eu trabalhava, de radionovela, mas não tinha como começar. Assim, eu não tinha as pessoas certas para começar. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, mas a Gi, no paralelo, estava fazendo também na casa onde ela trabalhava, né? E o interessante foi que eu comecei a trabalhar mais a radionovela dela do que do núcleo, cara. E a dela saiu, né? Tá direto aí no YouTube e tal. E a minha ficou parada. Infelizmente ficou parada. Não deu pra gente continuar, né? quando eu comecei, né? Quando a gente construiu as oficinas necessárias para fazer a radionovela, porque não é somente gravar no microfone, né? Tem que Não. fazer um curso de cênica, um curso de locução para aprender como é que é o modo de falar. E de leitura, principalmente, né? Porque a gente Uhum. precisa saber ler direito, né? Entender o sentido do texto, porque é entendendo o sentido do texto que a gente vai estar chegando perto do narrador, dos personagens, para fazer a criação de personagem. E também a oficina de rádio teatral, né? Que a gente teve que fazer quando começamos a gravar a radionovela. Mas antes disso, a gente fez um treinamento de 7, 8 meses. Não, Muitas oficinas. sim, e assim, as pessoas que trabalharam na radionovela, elas não eram locutores, né? Aí que tá, não trabalhavam com Não. teatro Tudo também. voluntário. E aí Tudo foi voluntário. tudo voluntário e tudo, e a gente teve que lapidar, né? Começamos do zero, né? Sim. Eu fiz um chamado, perguntei quem quer doar a sua voz. Porque o projeto de radionovela, ele não é simplesmente para simplesmente brincar, né, de gravar, de pegar uma historinha e gravar. Tem um objetivo. E esse objetivo, ele se centra em gravar a nossa voz para pessoas que têm deficiência visual, que têm dislexia, que têm déficit de atenção, né? A gente sabe que as pessoas que têm déficit de atenção não conseguem ler um texto por inteiro sem ficar agoniado para sair dali. Então, geralmente, eles são auditivos, né? Tem o pessoal que é muito auditivo, daí tem as pessoas mais velhas de idade, né, que tem essa necessidade também de ter mais atenção para ouvir alguma coisa. E N pessoas, nós também, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa manual na nossa casa e uma historinha, às vezes, um texto, um romance, a gente vai escutando, vai aprendendo. Não, é Porque não é só verdade. a leitura com os olhos, é a leitura com os ouvidos É, também. não, e radionovela é o teatro da mente, né? Porque você, na verdade, rádio, né? Tudo que você for ouvir, você tá ali, tá interpretando e, tipo, a pessoa vai criar na cabeça dela. Então, isso é maravilhoso, Exatamente. isso é muito mágico, isso é uma coisa que eu fico E, apaixonada cada vez mais por rádio e locução por conta disso. Porque cada um e é vai uma criar de baita um jeito, responsabilidade. né? Uhum. E é uma baita responsabilidade, porque tu faz a tua leitura, a tua interpretação, Uhum, para que outra pessoa ouça o que tu está falando e a pessoa também vai fazer a interpretação dela. uhum. Então é uma grande responsabilidade tu pegar a essência do texto para saber o que que tu tem que passar para as outras pessoas. Então só imagina tu pegar por exemplo, um deficiente visual que nasceu cego, que ele não tem noção de nada, e como é que tu vai fazer uma interpretação para ele? Para ele É, imaginar. é, tem que Tu tem que usar ser. a tua voz. Então ele conhece as sensações, né? Ele Uhum. conhece sensações, né? Tem algumas, obviamente, que são restritas, mas ele conhece as sensações do corpo, o sentimento, as emoções, isso ele conhece. Então É, a gente pega e ele e esse projeto era mais voltado para isso mesmo, né? O primeiro que a gente começou a trabalhar e tal. Uhum. E era É, sensacional, exatamente. assim. Tem que ser Lá a gente começou com o Machado de Assis, né? Que é, também ele entrava nesse grupo de pessoas uhum, necessitadas. E aí foi então que a gente começou a fazer pequenos textos, né, para testar, para saber como é que funciona. Tudo é um experimento, na verdade, né? uhum. Não, e foi muito legal participar, dando aula lá para as pessoas e tal. E, e entrar nesse mundo, né?
Assim, e o mais legal, tinha pessoas de todas as idades. E eu lembro que eu tive que trabalhar com uma senhorinha, e era um momento assim mais sensual, vamos dizer assim, que eu fazia uma, uma locução sensual que era para deixar todo mundo mais à vontade, né? E quando chegou a vez dela, eu falei, e agora? O que que eu faço, né? E ela não queria fazer, eu, não, vamos fazer para se soltar, e não sei o que, isso que ela acabou dando certo. E aí todo mundo, aí na segunda aula que ela foi, ela já estava esperando esse momento, ela já queria esse momento para ficar mais Tá aí, à ó, vontade. outra forma, assim, de entreter as pessoas que, de alguma forma, gostam de ser úteis, de trabalhar ajudando o próximo, né? Porque é para ajudar o próximo mesmo, né? Doando, fazer uma doação da sua voz para outra Uhum, pessoa que não tem acesso à leitura. A gente pode ir numa livraria, numa biblioteca, e pegar um livro qualquer, mas e as pessoas que não podem fazer isso, né? Então, eu acredito que essa causa de ajudar o próximo, de fazer a doação da tua voz para outra pessoa, é que motivou mais, muito mais essas pessoas, né, para não, e trabalharem. ali, assim, a gente tentava deixar do jeito mais real possível, né? Uhum. Para quando a pessoa for ouvir, falar, putz, então é mais difícil de trabalhar, né? Porque você está trabalhando com um público que é super, assim, puta, eu tô ouvindo, então tem, sim, está passando o que eu realmente tinha que passar, eu tô sentindo isso, eu criei isso e tal. Isso Porra, é incrível, né? é uma delícia. É incrível quando a gente bate a meta. É, Mas, enfim, né? Então, em relação ao projeto de radionovela, a gente está aqui também para dizer o que é preciso para a gente ter uma boa dicção e para atingir a fluência na leitura, que na verdade é uma coisa difícil, né? uhum, é bem Todo difícil. literata e todo linguista sabe disso, sabe disso. Porque a fluência na leitura é tu chegar num patamar de entendimento que tu domina o assunto e critica sobre Uhum, ele, né? Muitas pessoas não conseguem nem passar da compreensão. Então, a fluência na leitura resulta num processo, que é a decodificação, quando a gente apenas lê, emite o som daqueles grafemas e simplesmente só está no som, né? Agora, a compreensão é quando a gente entende o que significa aquela uhum. palavra naquele contexto, naquele momento. Interpretação é o que está bem em voga, né? Que muitas pessoas não conseguem atingir a parte da interpretação, de uma leitura, até de uma fala, porque a gente vive entre textos e fala, né? Não, até às vezes Conversando. quando você está conversando com uma pessoa, você está querendo falar uma coisa e a pessoa entende outra coisa. Nossa, Não aí é. é por isso que tem que ter muito, muito filtro. Na fala, a gente tem que fazer o máximo para a pessoa entender onde tem ponto, onde tem vírgula, onde tem um ponto de interrogação, de exclamação. Porque na fala é mais complicado, tu sabe, tu entender isso aí. Agora, Sim. na escrita, não. Se uma pessoa sabe ler devagar, sabe fazer as pausas necessárias, sabe ler as palavras, porque a gente lê sílabas antes de palavras, né? E a partir do momento que a gente lê sílaba formando palavras, a gente forma o sentido, um dicionário mental na nossa mente. E para atingir esse objetivo, é necessário a gente se olhar e ver o que que eu posso melhorar em relação à minha dicção. Porque se outra pessoa vai me ouvir, eu preciso fazer o máximo possível para que ela me entenda. Você tem que passar de uma forma assim que a pessoa entenda, mas também não pode ser mecânico, né? Porque se fica Não. mecânico, fica igual a mina do Google, né? Olá, você acabou de entrar. Então, Exatamente. Por tem isso que isso. rádio novela, rádio É, teatral. exatamente. Porque a gente está conversando ali, a gente está pegando um texto e conversando com ele. Para Uhum. conversar com as outras pessoas que estão nos ouvindo. É tão gostoso ouvir. E hoje em dia, nas Ouvir. locuções comerciais, o que eles pedem mais é você conversar mesmo, não ler, Uhum. né? Muita gente lê em bloco e tal, assim, né? Assim, não, é conversar, como a gente está conversando aqui, tentar passar da melhor, Exato. mais natural E a possível. entonação, a entonação Ainda que tu com colocas, isso, por exemplo, você tem que colocar a interpretação, né, em cima disso aí. Aí, sendo exatamente. natural com as técnicas. Pô, Uhum. Então, uma técnica que a gente não pode deixar de falar aqui, né, se chama processo fonológico. A gente tem que se ater muito, se a gente tira letra de onde tem que estar, né, onde tem que estar. Se a gente coloca letra onde não tem, por exemplo, a supressão é onde a gente tira uma letra. Peixe, caixa. Formalmente, no ambiente formal, a gente não, se fizer isso, vai ficar mal, né?
Mas na fala do dia a dia, a gente pode falar à vontade. Não, eu vou comer um peixe na casa da minha avó. Uhum. Outra coisa, adicionar letras onde não tem. Jesus, paz. No dia a dia a gente fala, normalmente. Mas se tu estiver fazendo uma palestra num ambiente formal, pode ter certeza que não vai soar legal e a pessoa não vai querer mais te ouvir. Isso é uma coisa, uma realidade, né? E aí os outros pontos do processo fonológico é quando a gente, por exemplo, desloca o R, do lagarto e do largato, Uhum. né? Isso é uma coisa bem das antigas também, né? Mas, enfim, a gente tem que se ater a isso, né? Os vícios de linguagem, Uhum. né? Tipo assim, eu não consigo Né, largar do né. né. O né é super complicado. Uhum. Quando eu trabalhei uma época de telemarketing e aí no final eu sempre falava um né. E aí a minha supervisora uma vez me Uhum. chamou e falou assim: você fala muito né. Aí eu falei: não, imagina. Ela colocou para eu ouvir. Nossa, eu falava muito né. Para tirar esse né foi complicado. Em É trabalhos e tal, complicado. não entrava, né? Porque eu entrava dentro do texto e tal, e não esquecia do né, mas assim, você falar normalmente, Sim, meu, quando né, é total. textinho pronto é muito fácil. Tu vai lá, coloca uma entonação, começa a fazer todos os exercícios ali da leitura, aí tu entra. Mas e na fala? Quando tá fazendo uma palestra e tem que, né? Já falei o né de novo. É, não, E fazendo outra coisa, palestra. tem muitos exercícios que a gente pode estar fazendo para melhorar um pouquinho a dicção, que são os trava-línguas que a gente já conhece. Uhum. Antes de Falar qualquer aquela locução, fazer, né, um aquecimento e tal. Não tomar leite antes disso. Não escovar os dentes, fazer chocolate, chocolate, café, tudo é não, derivados de toma queijo, bastante água. de leite, né? Não, não pode, cara, porque senão atrapalha tudo, cara, na hora que tá fazendo a locução, interpretação, qualquer coisa que seja. Oi, tia! Minha tia Ah, entrou. Outra coisa interessante, né? Um exercício muito bom para melhorar a dicção também é tu pegares uma rolha, sabe aquela rolha do vinho? sei. Bota na pontinha Gente, do é dente, assim, rolha, né? É rolha, rolha. rolha. E aí tu começa a fazer um exercício de falar várias frases e ver se tu consegue ouvir a tua própria voz. Aí você vai saber se tem boa dicção ou não. É Aham. um Ou teste também, muito ou se não, interessante. colocar a caneta, né, entre a boca aqui assim, Uhum. e aí falar, que aí você consegue falar muito bem, Aí depois de um tempo você é mais tira. difícil, É, mas se tu conseguir ouvir, com certeza. mas consegue. Porque no mundo da comunicação, se tu não tiver uma boa dicção, porque a boa dicção é tu articular bem as palavras, Então, a tem fazer o a abertura articular, desse ó, para você ter uma ideia, Gi. Hoje eu mandei tem um voz à obra que eu participo e tal, que são locutores que já trabalham, né, na área e algumas pessoas que querem entrar nesse meio. E eu Sim. mandei uma gravação para eles na semana passada e tal. E aí, o que que ele falou? Que eu comecei bem, só que no final eu articulei demais. Então eu perdi a naturalidade no meio do caminho. E aí eu falei, putz, É. e é uma coisa que eu sempre bati isso com você, né? Toda vez que você falava de articulação, eu falava, tudo bem, tem que ter, mas também tem que sair natural. E olha aí, ó, o que eu Com fiz. certeza. Acho que um treinamento, né? Tu lê bastante, lê várias vezes um texto, no mínimo 3 vezes. Tu vai para o exagero, depois tu vai para o moderado, né? Porque tu não vai saber como que é, se tu não exagerar, né? Tens que chegar num consenso, assim, ó, esse aqui tá de mais, esse aqui tá de menos. E vai chegar um momento que tu vai ler tão suavemente que tu não vai perceber que tu tá fazendo isso. Isso é prática, não adianta. É prática. Muita prática, muita prática, muita prática, muita prática. É, E aí, uma dica de né? leitura também, né? É você ler silencio, né. Eu vou falar um monte de né, não quero nem Não, saber, não quero né tá rolando solto agora, né? todo texto requer que tu tenha uma leitura silenciosa primeiro, para você se relacionar com o texto, criar uma intimidade, né? Ó, E essa nem palavra eu não sempre, conheço, mas eu já assim, conheço. e toda vez que a gente lê na cabeça, a gente fala, meu Deus, eu vou ler dessa forma, vai ser assim, assado, vai ser maravilhoso, não sei o quê. Aí você, depois de 3 vezes que você lê, mais ou menos, no mínimo 3 vezes, né? No mínimo 3 vezes. Você vai fazer, você tá Leitura em voz super alta. mecânica ainda. A leitura em voz alta serve para a gente se ouvir, para saber, nossa, será que eu articulei legal aquela sílaba? Principalmente quando tem dígrafo, aquele Rzinho que às vezes trava, sabe, no meio da fala. Então, uma leitura em voz alta, daí você tem que perceber o quê? Se você está movimentando a mandíbula,
porque, né, com o movimento da mandíbula o som sai. Se você falar assim, não vai sair nada. Ah, não. Quem Aí tem, você, quem tem a boca aí não tem travada como. não tem jeito. Então faz assim, né? É. Mas Tenta também não pode manter uma forma exagerar bem tanto, natural, né? não Porque se pode se exagerar alterar, tanto né? aí. Então, ó, abertura da mandíbula, movimento da língua, que é muito importante. Ah, A isso língua sim. está com vários. Aqui é o sistema articulatório, né? O rosto. Aham. Então a gente atua muito com a língua e com os lábios. Então, se a gente não abrir os lábios para poder sair o som, também não vai sair. E a língua a gente tem que sempre prestar atenção. Tem gente que tem língua solta, tem gente que tem língua presa. Isso daí pode ser tratado às vezes com fono, às vezes não, às vezes é um problema psicológico, né? Mas é só fazendo o exercício diário para ver a tua a limitação. E quando você consegue ver a sua limitação, aí você, eu posso gravar um texto, eu posso fazer, por exemplo, um comercial, posso trabalhar com locução. Beleza, tá passou no teste. Travou aí, né? Travou. Não vi nada. Mas pelo menos eu passei. Travou de novo. Tá, enquanto não trava aqui, então fala. E além das dicas de leitura, né, que seria a parte da comunicação, tem a parte da expressividade, né? Como é que você entona aquela frase? Como é que você se expressa naquela frase? Se um dia você fizer libras, vai saber que os músculos, vai saber que tem mais músculo no rosto que você não sabia que tinha, porque a gente mexe bastante o músculo, né, da face. A ênfase na palavra-chave, quando você está falando um texto, e certas palavrinhas a gente eleva o tom de voz para chamar a atenção, né? Para que a leitura fique um pouco mais gostosa de ser ouvida também. E as pausas, né? Que é muito importante. Então, a gente tem que perceber a pontuação ali, né? Se tem um ponto final, que é uma pausa longa, uma vírgula, uma pausa curtinha, ponto de exclamação e Eu perdi tudo. interrogação. Porque travou, Não dá nada, mas eu falei. continua travando. Eu estava falando aqui da expressividade, né? Da respiração, da entonação, enfim. E aí, queres falar um pouquinho da parte da interpretação na locução? Eu não ouvi o que você falou. Tava travado. Interpretação, técnicas de dicção, sair da zona de conforto para a gente fazer uma interpretação na locução, por exemplo, uma locução comercial, que é mais a tua especialidade. Ô, travadeira! Ai, travou o negócio aqui, é. Ai, ela saiu. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo. Tá voltando já tá voltando. Ah, o Instagram é complicado. Mudei de De lugar. volta! É, mudei de lugar. Peraí. Beleza. Beleza? Então, você tava falando de interpretação, né? Sim, aham. E eu tava falando para eles, não, eu não sabia se eles estavam ouvindo ou não, mas que quando a gente recebe um texto para analisar, para criar o personagem, né, tem toda uma história. E Uhum. quando eu recebia os textos e tal, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu olhava e falava, porra, como é que. E até mesmo para passar nas aulas e tal, eu falava, como é que eu tenho que passar isso para a pessoa que vai fazer entender, né? Então é aquele lance de você ler, deixar a pessoa ler, né, primeiro sozinha, e aí depois você vai trabalhando, vai de, Aham. de frase em frase, e ali você vai Uhum. fazendo a direção para onde você quer. Aí, no momento, você pode.
mudar. Você fala, não, vamos fazer uma coisa diferente. Eu lembro que a gente foi fazer o gato de botas, e aí a menina. Eu lembro que a menina queria fazer o gato, mas o gato mesmo, assim, e aí eu dei uma outra ideia para ela. Eu falei assim, vamos desconstruir o gato e criar uma outra forma de fazer isso também, Uhum. mas que lembre que é um gato, né? E aí a gente ficou um bom tempo ali conversando e aí saiu uma coisa bem diferente. Que eu não lembro agora o que que foi, mas que foi muito Uhum. legal. Pois é, tem que sair da zona de conforto, né? Como diz o Augusto Boal, que é da arte cênica, ele diz que a gente tem que desmecanizar, ou seja, fazer coisas que a gente não fazia ou fazer coisas que a gente fazia antes, para sair da nossa zona de conforto, para colocar o nosso corpo como se fosse uma massinha de modelar, para a gente Uhum, se modelar, incorporar aquele personagem, aquele sentimento e ser ele. Porque é. ele disse que a gente tem essa essência dentro da gente, a gente é capaz de fazer isso. Só que às vezes a gente está tão mecanizado que a gente não sai disso. Uhum. Faz sempre as mesmas coisas, né? É, não, E aí, e é gostoso quando você está dentro do texto e você percebe que você já virou aquele personagem. É uma delícia. não. É muito Aí gostoso. tem personagens assim, que, quando eu fiz, por exemplo, a madrasta do Chico Xavier, na É, radionovela, no começo eu pensei, não vou conseguir, ela era perfeita, ela era boazinha. Meu Deus, é muito difícil fazer uma personagem boazinha. Muito é. mais fácil fazer, Vilão, né, do vilão é mal. muito mais fácil. E aí eu pensei, né, tem um exercício na arte cênica que a gente chama de memória afetiva, Ah, que a gente, como eu tinha conversado contigo antes, que a gente pega um momento da nossa vida ou uma pessoa que a gente conhece que tem aquela qualidade que a gente precisa para desenvolver aquela personagem. Daí a gente uhum. se incorpora nesse sentimento. Aí eu pensei, com o pai o lance é assim, é mais calmo, que não sei o quê. Aí eu pensava sempre que eu estava falando com o pai. Ah, Aí eu consegui ter calma para fazer a personagem, mas às vezes eu me pegava falando aceleradinha. isso Mas é. é bastante experiência, é muita prática, né, para chegar Uhum. lá. Depois que você pega, no começo também, a primeira historinha que eu gravei voando. Assim, foi horrível. Se a criança ouviu, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. Coitada. É, mas depois, você Mas fala, pode aquela que a falar. gente gravou ficou show de bola. Aquela que a gente gravou foi da Rapunzel, né? Mas é uma Isso outra é. história de Rapunzel, né? Uma Rapunzel mais pra frentex, né? Mas a essência disso, da interpretação, é a gente pegar o sentimento daquele texto, da personagem, principalmente a criação da personagem serve para isso, né? E a gente entender, compreender, interpretar, refletir sobre o que está acontecendo ali. É, por isso que a E, gente fica enfim, bastante tempo conversando, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho juntos, né? A gente passa muito tempo conversando, tem aquele questionário que você me passou, e a gente vai criando o personagem ali e tal. E, a criação de personagem é fundamental. aham, e até o. E aí, na hora de que a gente está fazendo a locução, também a gente para no meio, sempre. No final, a gente vai fazer aqui uma, né? E aí vocês vão ver que a gente, no meio do caminho, a gente meio que dá uma parada e uma conversada para. Mas, puta, será que vai por Ensaio, esse né? lado? Ou a gente vai por outro? Vamos tentar de um jeito, do outro? A Adri vai falar um texto da especialidade dela, que é uma locução comercial. Eu vou fazer uma declamação de um poema. E no final a gente vai fazer um diálogo de uma fábula para vocês verem. Uma interpretação assim, ao vivo, é um Ao ensaio, na vivo. verdade, né? É, vamos dar uma Porque a ensaiada, gente né? vai ver como é que vai sair. Se não Aham. sair do jeito que a gente quer, não sei. Porque a gente tem que experimentar para saber se aquela voz é certa para aquele personagem e tal. É a construção de tudo para poder no final ter aquela historinha É, legal que a exatamente, criança é. vai ouvir, qualquer pessoa vai ouvir e vai falar, porra, que legal, sabe? Me sentindo. Eu lembro que aquela que a gente gravou da Rapunzel, que era para minha sobrinha, né? A mãe dela Aham. ouviu e falou, eu me senti no meio da selva, eu me senti, porque aí, né, coloca a sonoplastia e tudo mais. E aí puta, quando eu ouvi isso, eu falei, puta, é isso, cara. Deu certo. Deu certo. É show de bola, É show né? de E quando a bola. gente se entrega, a coisa fica muito legal de ouvir. Uhum. Nossa, teve muitas vezes assim que eu gravava personagens diferentes na rádio novela e ouvia de novo. Eu assim, meu Deus, sou eu?
que a gente entra na cena, né, se entrega de verdade Uhum, e sente aquilo fluir de uma coisa tão natural que a gente está trabalhando. Eu trabalho há muito pouco tempo com arte cênica. Para mim é um uhum. mundo novo. Sempre gostei da parte de leitura mesmo, né? E é um mundo assim que te absorve, tu não consegue mais sair dele. É verdade, não. E cada vez você quer mais e mais. É Tem dias, igual o mundo da música. exatamente, e tem dias que eu não tenho nada pra gravar, eu fico aqui, meu Deus, que saudade de gravar. O que que eu posso gravar? Ah, é. E eu já escrevi um monte de coisa nessa quarentena aí, né? Hum. Escrevi um conto, já fiz a gravação dele junto com o Versi, que é um colega lá do Centro Espírita. Já fiz uma sonoplastia, agora estou montando um vídeo e vou divulgar no meu canal, assim que estiver Ó, pronto. tem um canal. E vem, sabe? Vem a inspiração. E eu sou obrigada a escrever. Eu sempre fui muito de escrever. Eu tenho um monte de Aham. caderno aqui em casa. Então eu tenho que anotar as coisas, senão eu acabo esquecendo. Mas é gostoso, né? Não, é uma delícia, é uma delícia. Eu tenho as minhas épocas de escrever, assim, que não é sempre, mas assim, a coisa vem fluindo, vem aparecendo, assim, você vai escrevendo, 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 vai colocando pra fora aquilo, e sai coisas É, a legais pessoa até. uma válvula de escape também, né? Aham, Uma forma da sim. gente conectar com o nosso eu. Eu sempre fui muito da escrita, né? Desde Uhum. pequena. E é uma forma que eu tenho de expurgar o que está dentro de mim. E aí, às vezes, vira poesia, às vezes vira uma narrativa, Uhum. enfim, né? E aí, tu O... queres fazer um teste? Quem, Ou tu eu? queres fazer o individual primeiro? É. Não, É, o tempo faz. tá passando ainda. Não, faz você primeiro. Lê a poesia Quer aí. que eu faça primeiro? É, Tá, então assim. enquanto isso eu vou arrumando aqui para poder fazer a minha leitura. Enquanto isso eu vou pegando o computador aqui. Não sai daí, não sai daí. Nada. Então, um poema do Drummond de Andrade. E quando ele fez esse poema, ele expressou uma indecisão perante situações difíceis. Então, é o momento que a gente está passando agora, né? O que que nós vamos fazer em relação a tudo isso que é novo para a gente, né? A gente está num momento de experimento. E aí eu escolhi E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. Se travar, tu me fala aí, tá? O Tá. pessoal também que tá assistindo, ó, só diz que travou ali, que daí eu paro para continuar depois. Beleza? Então vamos lá. José, o nome do poema. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio. O bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra no seu instante de febre, sua gula e jejum, sua bicicleta, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você dançasse, se você morresse. Mas você não morre, José. Você é duro. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto, que fuja de galope. Você marcha, José. José, José. para onde? José. E esse é o poema do José. Aham. Então, o que que vamos fazer, né, nessa pandemia? Temos que tomar decisões e não ficar em cima do muro que nem o José ficava, né? José. Bora lá, agora é você. Bora lá então. Eu recebi esse texto, é,
agora à tarde, né? Eu ia fazer uma outra coisa, mas aí não deu certo, né, Gi? A gente conversando não ia dar certo, porque eu ia precisar de um certo negocinho e não ia rolar. Esse é legal, não. Tá, mas aí eu recebi esse texto e assim, é um texto que fala de consumo, de comportamento, e ele fala direto com o consumidor. E aí você tem Aham. meio que conversar, né? Você vai vender um livro que acabou de sair agora da editora Princípio. Então vamos lá, Ah, vamos vai lá. lá. Tá. Você acredita que a felicidade está no que você compra? Qual o limite entre o consumo responsável e a completa compulsão por compras? Por que algumas pessoas buscam a felicidade nos shopping centers? Para responder estas e outras questões, já está nas livrarias já está nas livrarias o livro Mentes Consumistas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do best-seller Mentes Perigosas, uma publicação da editora Principium, já nas livrarias, em e-book e breve em audiobook. É isso. É bem E aí, quer comentar pequenininho. alguma coisa? Não, é um pouco difícil porque você tem meio que conversar, mas ao mesmo tempo você está fazendo perguntas e depois ali Aham. você acaba vendendo o livro, né? Tendo que vender o livro. Então é meio complexo, assim. Então, mas Pois é, o né? caminho é mais ou menos Qual é o esse, sentimento, né? qual é o sentimento assim, predominante para vender um livro? Aham, O pois que que é. tem que ter, né? Aí tem que pensar em tudo isso. E aí aqui você não tem nenhuma partezinha da história, né? Então, Aham. é isso mesmo, meu. Você leu o livro Mentes Perigosas, então, meu, você sabe o que que vem aí, né? Aí, Não conheço. não conhece? Não, é demais. Esse livro tem que ler. Esse livro é maravilhoso, cara. É Você de autor fica, distante. uou, que medo. E aí? Mas é isso. Vamos partir para o ensaio, então? Vamos partir pro ensaio. Que o tempo tá rolando já, né? É. Vamos fazer um ensaiozinho do conto A Cigarra e a Formiga. Sim. Beleza, vamos lá? Bora? Bora. Lembrando que é um ensaio, tá, gente? É, vamos lá. Eu vou até apoiar o celular aqui para poder ficar mais à vontade para mexer as mãos. É, eu Vamos também tô com lá. o meu. Vai lá. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, pra que todo esse trabalho? O verão é pra gente aproveitar, é pra gente se divertir, não é? Não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: Ei, deixa esse trabalho para as outras, formiguinha. Vamos nos divertir. Vamos cantar. Vamos dançar, formiguinha. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver a vida também como a sua amiga. Mas no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou para ela e ordenou que voltasse para o trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: Cigarra, se você não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou. Fez uma reverência para a rainha e comentou: O inverno ainda está longe. para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida
aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tiritrar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiguinha. Abrindo a porta, a formiguinha viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quentinha e bem deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: No mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. para para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. E todos viveram felizes para sempre. Todo mundo cantando, comendo e dançando, né? A gente tem que gravar esse conto e fazer uma sonoplastia, hein? Tem que fazer uma sonoplastia, tem. E ele é curtinho, é bom que é curtinho, é rapidinho, né? E... É bacana até para a gente captar aqui, ó, a essência do texto, né? Uhum. A cigarra não tá nem aí pra vida, né? Quer se cigarra? divertir, ter uma experiência. Já a rainha das formigas, que é uma personagem diferente da cigarra, é totalmente responsável, né? Por todo esse conjunto de formigueiro que ela tem. Então ela tem que ter uma voz de autoridade ali, né? Voltou. Por que travou? Travou. Ai. Não, é que eu tinha comentado que a cigarra da formiga são personagens diferentes, né? Uhum. Por exemplo, a minha voz, ela coincide muito mais com a da rainha do que com a cigarra. Uhum. Com a cigarra eu tive que fazer uma voz mais diferenciada, né? Cuidar com o tom da voz para não perder o ritmo ali também, né? E a entonação que estava sendo colocada. E é um desafio sempre. É um desafio e para mim é um pouco assim, acaba sendo um pouco difícil, porque fazendo a voz do narrador, aí na sequência fiz, né, a da formiguinha, e na sequência vindo o narrador de novo, né? Tudo bem que é a minha voz, mas às vezes, se tivesse que entrar de novo a formiguinha, aí eu ia meio que, né, pô, e agora? Como é que é a voz da formiguinha de novo, né? Tudo aí a gente pensa numa fábula, né? A Luzia está nos assistindo agora, ela é contadora de história, é pedagoga. Ela está fazendo um projeto maravilhoso no Centro Espírita que a gente frequenta. E aí ela faz contação de história online e ela faz as vozes dos personagens, fica incrível assim. Por quê? Porque é amor que tem ali de receita, com né? certeza. Quando tu tem vontade de fazer alguma coisa, tu se mexe, tu consegue fazer. Uhum. E meus parabéns, Luzia, tá? Tá tudo muito lindo. Eu não vi ainda, Luzia, eu vou ver, depois eu te conto. Né? Vou passar para ela ver. Tá, é um trabalho maravilhoso, né? Uhum. Põe o link depois aí embaixo, Muito... para todo mundo ver, né, depois. Pode colocar. Ó. Sim, sim. Pode deixar. Mas é bacana trabalhar assim, porque a gente não está falando somente para os adultos, a gente está falando para as crianças também. Sim, aham. E tem que entrar. Ô, Célio, agora que tu entra, tá no final, cara. Tá acabando agora. Agora que tu entra, Célio. Agora... Mas eu acho que Esse fica. Eu acho que fica ali no Story, não fica? 24 horas? Ele vai ver depois, ele vai ver, pode ter certeza. Ele vai dar risada depois, vai se divertir. Vai, com certeza. Nossa, vai. A gente tem que fazer uma live com ele. Ele é da arte cênica, olha só. É da leitura. Talvez não passamos tanta vergonha assim, né? Ainda bem que eu falei de Stanislavski no começo, senão ele já ia, né, falar alguma coisa. Depois tu vai assistir tudo de novo. Mas eu acho que é isso, né, Gi, esse nosso bate-papo, né? Resumindo, é mais ou menos isso que a gente queria passar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode deixar o nosso e-mail ali, né? Olha lá, a Fê falou que fica 24 horas. Sim, sim. Mas eu sei que a live ela dura 60 minutos, eu não sei se já passou esse tempo todo. Não, a gente tá com 45.
Gi? Não, bacana. Mas enfim, né? Travou? Não, não travou. Daí a gente então pode combinar de uma próxima vez a gente abordar outro tema, né? Fazer outro Uhum. tipo de interpretação, pegar outro gênero textual. E aí? Não, sim, vamos fazer, com certeza. Vamos fazer sim. É só marcar e tal, a gente discute um pouco antes, né? E aí a gente faz uma nova live aí. Ah, discute um pouco. Não, beleza, então é isso, né? Obrigada pela Aham. atenção de Obrigado a todos todo que mundo que ficaram passou aí. aí, valeu. Primeira vez do mundo que a gente está fazendo uma live. Foi É. ideia da Adriana, para vocês saberem, tá? Porque É, eu não sou muito fã de câmeras. eu também não, sempre estou Ah, por trás das câmeras, sempre. eu também, né? Por isso que eu adorei fazer radionovela, porque eu estava lá atrás do microfone. Na rádio novela eu sempre estava atrás, né? Sempre estava ou dirigindo, ou editando, nunca falando. Na rádio novela eu sempre estava atrás. Pois é, mas é um trabalho imenso, né? Uhum, E a gente é. acaba. é, Ó, a minha tia adorou assistir a live. Obrigada, tia. É a minha tia enfermeira. Guerreira, Ô, guerreira. guerreiro, hein? Ô, se cuida aí, pelo amor de Deus. Falar do piso com os doentinhos, né? Sempre cuidando muito Uhum. bem. Essa daí nasceu para ser enfermeira. E aí, quer deixar algumas palavras no final? Sim. Eu quero Quer colocar teu agradecer. contato para o Depois eu coloco, pessoal? depois eu coloco aqui no Insta da Gi o meu contato para se alguém quiser é, alguma aula, alguma coisa, algum toque assim a respeito de locução, interpretação, é só entrar em contato. Tá? Sempre faço na camaradagem e tal, e Não. é porque eu amo o que eu faço, né? Então, Então, quando eu vejo que alguém está precisando e tal, ou quer aprender, né? Lembra quando começou tudo ótimo. isso, né? E aí Sim. a gente vai ajudando, Não, vai mostrando os caminhos mas aí eu deixo no Insta da Gia ali meu e-mail. E é Ô, isso. Célio, tu não vai escapar dessa. Tu vai fazer uma live comigo da próxima. Ixi, já Isso pegou que eu na já avisei pra xixa. você. Não sai, não vou eu sair. Essa é boa. Não, beleza, então. Então vamos finalizar, né? Vamos finalizar, gente. Valeu, obrigado por quem apareceu aqui. Valeu, beijo pra todo mundo. Beijo pra você, Gi, que tá aí em Floripa. E assim, ó, quem chegou depois, vocês podem ver, quando a gente encerrar, vocês podem ver tudo de novo. Fizemos práticas, né, Uhum. com as nossas áreas de conhecimento. Isso, na verdade, foi o basiquinho, né? Foi Foi um super básico, basiquinho, porque super uma básico. hora não tem como Foi falar só uma tudo, pincelada, né? uma pincelada. A gente até pode Uhum. combinar de fazer outro dia, né? Uhum. E trazer os nossos alunos, né? Eu tô morrendo de saudade dos meus alunos. Imagino, imagino. Saudade imensa de trabalhar com eles, de, Uhum. de planejar a aula, meu Deus. É. Mas enfim, tudo no seu tempo, né? Eu sei que tudo vai voltar ao normal depois. E a gente não tem que ter pressa, tem que viver um dia de cada vez. E é isso. Uhum. Dri, brigadão, tá? Imagina. Eu que agradeço. Beijo no Valeu, teu Gi. coração. Sempre companheira aí nas loucuras da Adriana Manso. Vão aí. Ó, já prepara a próxima história para nós brincar. Beleza, pode deixar, chá comigo. Valeu, galera. Então tá. Beijo. Beijo, Gi. Tchau, tchau Até. para todo mundo.